O coração humano, um vaso da criação de Deus, anseia por pureza e retidão. No entanto, dentro de suas câmaras também se escondem tentações, sussurrando promessas de prazer fugaz e ganho mundano. Esses 7 pecados capitais não são meros erros. São escolhas deliberadas que nos afastam da luz de Deus e nos conduzem para as trevas espirituais. As Escrituras nos alertam sobre esses perigos, não para nos condenar, mas para nos guiar em direção a uma vida de santidade. Provérbios, capítulo 6, versículos 16 a 19, lista 7 coisas que o Senhor considera detestáveis: olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina projetos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e quem semeia a discórdia entre irmãos. No entanto, a mensagem do Evangelho não é de desespero, mas de esperança e redenção. Através do poder transformador de Jesus Cristo, podemos superar esses pecados e caminhar na liberdade e vitória que Deus deseja para nós. A recompensa é imensurável. Uma vida vivida em harmonia com Deus, transbordando de sua paz, alegria e propósito. Lembre-se, em Cristo há sempre perdão, sempre esperança e sempre o poder de superar. O orgulho, o primeiro pecado a manchar a criação, permanece uma força poderosa em nossas vidas hoje. Ele sussurra que somos autossuficientes, que não precisamos de Deus, que nossas conquistas são por mérito próprio. Ele nos enche de uma falsa sensação de importância, cegando-nos para a nossa necessidade da graça de Deus. A Bíblia adverte claramente contra o orgulho, afirmando em Provérbios, capítulo 16, versículo 18: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Este pecado corta nossa conexão com Deus. Ele substitui a humildade, o reconhecimento de nossa dependência de Deus, por arrogância e justiça própria. Quando consumidos pelo orgulho, deixamos de ver nossas falhas, prejudicando nosso crescimento espiritual. Tornamo-nos mais focados em nossa própria glória do que em glorificar a Deus. Essa atitude nos impede de experimentar o amor e a comunhão que Deus deseja que tenhamos com nossos irmãos e irmãs em Cristo. Superar o orgulho exige uma mudança radical de perspectiva. Devemos reconhecer nossa dependência de Deus, reconhecendo que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem dele. Como afirma Tiago, capítulo 1, versículo 17. Devemos cultivar a humildade, considerando os outros superiores a nós mesmos e buscando o bem deles acima do nosso, como instruído em Filipenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. A inveja, uma companheira próxima do orgulho, é uma emoção venenosa que se instala no coração humano. É a insatisfação com nossas próprias bênçãos, acompanhada de um ressentimento amargo pelas bênçãos dos outros. Em vez de encontrar alegria no que Deus nos deu, ficamos fixados no que nos falta, comparando-nos aos outros e sentindo-nos inferiores. Este pecado é como uma greve de fome espiritual. Matamos nossos corações de fome ao nos recusarmos a apreciar o alimento que Deus provê, optando por nos banquetear com os frutos amargos do ciúme e do ressentimento. A Bíblia nos adverte contra isso, afirmando em Gálatas, capítulo 5, versículo 26: não nos tornemos egoístas, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. A inveja não apenas nos rouba a alegria, mas também impede nossa capacidade de amar os outros genuinamente,
Ela gera negatividade, fofoca e até sabotagem, enquanto tentamos destruir aqueles que percebemos como tendo mais do que nós. Esse comportamento contradiz a própria essência do amor de Deus, que é altruísta, generoso e centrado nos outros. O antídoto para a inveja é a gratidão. Quando nos concentramos nas bênçãos em nossas próprias vidas, não importa quão pequenas sejam, nossos corações começam a transbordar de gratidão. Encontramos contentamento na provisão de Deus e experimentamos a liberdade de celebrar os sucessos dos outros sem nos sentirmos diminuídos. A raiva, uma emoção humana natural, não é intrinsecamente pecaminosa. Pode ser uma resposta justa à injustiça ou um catalisador para uma mudança positiva. No entanto, quando a raiva se intensifica e fica fora de controle, ela se transforma em ira, uma força destrutiva que consome tudo em seu caminho. A ira é caracterizada por fúria incontrolável, amargura e desejo de vingança. É uma emoção perigosa que pode levar a relacionamentos rompidos, violência e profundas feridas espirituais. A Bíblia nos adverte contra os perigos da raiva desenfreada, afirmando em Efésios, capítulo 4, versículos 26 e 27. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Não deem oportunidade ao diabo. A ira dá a Satanás um lugar em nossas vidas, permitindo que ele influencie nossos pensamentos e ações. Distorce nossa percepção, tornando difícil estender graça e perdão. Superar a ira exige que entreguemos nossa raiva a Deus. Isso não significa negar nossos sentimentos, mas processá-los de forma saudável, com a ajuda de Deus. Devemos aprender a perdoar aqueles que nos ofenderam, assim como Cristo nos perdoou, de acordo com Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Também devemos procurar entender a raiz de nossa raiva, abordando quaisquer problemas subjacentes com a orientação e sabedoria de Deus. A preguiça, frequentemente mal interpretada como mera preguiça, é um pecado muito mais insidioso. É uma apatia espiritual, uma falta de desejo por Deus e sua vontade. Ela se manifesta como indiferença para com as disciplinas espirituais, como oração, estudo da Bíblia e comunhão. Ela sussurra que a obra de Deus não é importante, que nosso conforto e conveniência são primordiais. Essa preguiça espiritual nos leva a um estado de complacência, onde nos contentamos com a mediocridade e negligenciamos o chamado para crescer em nossa fé. Tornamo-nos como as virgens loucas em Mateus, capítulo 25, que não estavam preparadas para a chegada do noivo, porque suas lâmpadas haviam se apagado. A preguiça também nos impede de cumprir nosso propósito dado por Deus. Fomos criados para ser participantes ativos no reino de Deus, usando nossos dons e talentos para servi-lo e aos outros. Quando sucumbimos à preguiça, desperdiçamos essas oportunidades e deixamos de viver de acordo com o nosso pleno potencial em Cristo. Superar a preguiça requer um despertar de nossas almas. Devemos cultivar fome pela palavra de Deus, passando tempo em oração e buscando sua orientação em todos os aspectos de nossas vidas. Devemos nos envolver em disciplinas espirituais que promovam o crescimento e a intimidade com Deus.